Fala, queridos, uma boa noite a todos. Eu sou o Gabriel Bonfante. Estamos aqui mais uma vez no Firecast, o podcast que tem um novo conceito de conversa, hoje tratando de um assunto diferente, porém um assunto muito especial para a vida do cristão, para a sociedade cristã que está englobada também na política, para nós podermos também ter aí um rumo da nossa cidade, a cidade de Queimados, juntamente com o nosso convidado super especial e ilustre que está aqui conosco. Mas antes de falar do convidado, quero falar aqui desse cara que está comigo sempre há 1 ano já, Fernandão. Como é que tá, mano? Tô bem, irmão, graças a Deus, cara. Tudo certo? Tá feliz? Tô feliz que as coisas estão acontecendo. É muito bom estar aqui nessa mesa, nesse bate-papo que vai ser tão produtivo e agregador pra gente. Tenho certeza que sim. Eu tô feliz mais ou menos, né, mano? Porque pelo lado futebolístico eu tô meio triste, meio chateado. Aí né? complica um Mano, não ganha. O time não ganha, pô. Mas vai ganhar. Eu não sei se eu tenho essa fé toda que você tem, não. De verdade. A gente tá recebendo aqui, gente, um cara super ilustre aqui para a cidade de Queimados, deputado federal aqui no Brasil, um homem que tem sido um diferencial aí na Câmara dos Deputados e agora está aqui sentado com a gente na mesa do Firecast. É um prazer imenso receber aqui o deputado federal Max Lemos. Obrigado, deputado, por estar aqui com a gente. Olha, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer grande falar com a população da nossa cidade, da Baixada Fluminense. Aliás, vocês estão de parabéns, não é nem da Baixada Fluminense, é do mundo todo, né? Muito bom, muito obrigado. Eu teve um vídeo desse aí que deu 1 milhão de visualizações. Então é um prazer grande estar aqui com vocês. É lógico, né? Sentar na mesa com outro tricolor, a gente fica solidário ao mesmo tempo na torcida, né? Muita oração. E triste um pouquinho, né? Por causa da situação. Tricolor nesse momento. Tá difícil. Tá difícil. A situação é complicada, mas a gente tem que ter fé. Exatamente. Eu já tô curioso para entender. Eu acredito muito que para Queimados tem jeito e tem melhorado muito. E pro Fluminense, tem jeito ou não tem? Qual é o seu projeto, deputado, para melhorar a situação do Fluminense? Olha, para a cidade de Queimados, com certeza tem jeito. Nós já demos jeito uma vez, numa situação muito complicada, muito parecida com essa. Agora, para o Fluminense, rapaz, enquanto eles não entenderem que tem que misturar o pessoal mais da antiga com a juventude, não adianta. Isso é um mix, você não toca sozinho. É verdade. O Fernando Diniz estava cometendo um erro que ele estava apostando só na experiência e esqueceu da força física. Você tem que juntar as duas coisas, né? Exatamente. Primeiro, a experiência é muito importante, mas você tem que ter a força da juventude. Como é que a juventude, que a garotada vai ganhar experiência se não tiver oportunidade? Então o problema do Fluminense é esse. Queimados tem jeito. Fluminense, vamos torcer. Vamos torcer. Fluminense a gente vai orar para dar jeito. Vamos, muita oração. Deputado, a gente já vai começar aqui a nossa sequência de perguntas e a gente entende que o senhor ainda é um cara jovem, o senhor ainda é um cara novo, né? Mas uma das primeiras perguntas que nós temos aqui é que o senhor já viveu a juventude, né? Acredito que aqui na cidade de Queimados mesmo, né? O senhor é cria de Queimados, não é isso? E a gente quer saber o que o senhor sentia falta na sua juventude em relação à cidade, às políticas públicas e tal. Olha, primeiro eu sou filho da cidade, nasci ali no Paraíso, na rua Bem-TV, número 30. Sim. Uma oportunidade de ter sido prefeito e ter a oportunidade de, por exemplo, pavimentar a rua que eu nasci, de ver as coisas acontecerem. Na verdade, eu tenho muita saudade ainda do tempo, por incrível que pareça, que são coisas simples, é de você poder bater papo na rua até tarde, nas esquinas. Isso era uma coisa assim que marcou muito a minha juventude aqui. Eu lembro que nós íamos todos ali para a esquina do Colégio Manuel Pereira, e ali, obviamente vocês não eram nascidos, né? Eu sou um pouquinho mais velho que vocês, mas você sabe que a gente ficava ali para sair do colégio à noite, quando eu chegava da faculdade, e chegava geralmente de volta de meia-noite e pouco, 1h da manhã, e a gente ali para a esquina bater papo à vontade, conversava sobre tudo, sobre a vida, contava história, ria, e era uma coisa muito interessante, né? Você não tinha essa questão das drogas, né? Você não tinha esse pico de violência que você tem hoje. Eu tenho saudade disso. Uhum. Mas eu tenho saudade também das ofertas que você tinha, de eventos que eram muito mais para as pessoas se divertirem do que ter o ambiente que você tem hoje. Então isso marcou muito a minha juventude em Queimados. Era bom você conhecer as pessoas pelo nome, bater papo. Isso é uma coisa muito legal, essa questão de socializar, né? Isso é muito legal.
muito legal. A internet trouxe muitos benefícios, mas ela também afasta as pessoas. Verdade. É verdade. Ela afasta as pessoas. No meu meio político, em todas as palestras que eu faço, seja no Rio de Janeiro, ou como quando convidado fora do estado, em outros estados do Brasil, eu tenho dito uma frase que é muito importante. A internet, por exemplo, deixou o político preguiçoso, que ele acredita na comunicação única e simplesmente através da internet e não quer mais ter aquela relação com o povo, não quer apertar a mão, não quer abraçar, não quer olhar para poder o eleitor ver que ter a possibilidade de sentir a sinceridade dele ou não, entendeu? Mas é importante esse relacionamento. Tenho muita saudade disso. Legal. E essa importância, deputado, de ter esse contato direto com seus eleitores? O senhor acha que isso pesa na hora de decidir uma eleição, na hora quando sai o resultado e tal? Olha, eu não tenho dúvida que pesa. Logicamente, no meu caso específico, eu tenho a dificuldade do tempo. Sim. E eu tenho falado muito isso eu ando, que eu tenho saudade desse tempo de sentar na calçada e trocar ideia. Daqui a pouco chega mais um, mais dois, mais três. Aí você fica ali batendo papo e vai mergulhando nas ideias e vai surgindo uma série de boas ideias também. Muita coisa que eu fiz em Queimados quando eu fui prefeito, as pessoas acham que as ideias são minhas, não são. Eu tenho até procurado dar o direito autoral a muita gente por aí, porque muita coisa que a gente fez de verdade, as ideias não foram minhas, elas surgiram desses papos mesmo. Sim. Então é muito importante a relação com as pessoas, né? É muito importante você estar próximo. No meu caso, que tenho menos tempo, o que eu faço hoje? Eu chego de Brasília na quinta-feira. Eu já venho correndo para Queimados e já começo essa atividade de relação na quinta, faço na sexta, faço no sábado e domingo de manhã. Perfeito. Até 2, 3 horas, esse domingo nós terminamos já às 5, 6 horas da tarde. Para a gente justamente ter essa relação com as pessoas. Isso é fundamental. Eu acho que não dá para perder isso. A internet só não resolve. Sim. Até porque quando você está na cidade, você está próximo também dos problemas, das coisas, das sugestões. Eu gosto muito dessa relação. Muito bom. Muito mesmo. Eu acredito muito que esse corpo a corpo ele é agregador, até porque mesmo às vezes a sociedade ela tem uma ideia equivocada que o político quer estar distante ou prefere estar distante, uma vez que o político é gente igual a gente. Normal, Exato, não tem distinção nenhuma. Então, eu acho muito interessante, inclusive o seu pai era político, né? E como o senhor lidava com essa relação? Você admirava já um pai político, se interessava pela política? Desde muito novo começou a lidar com a política. Como que foi isso para o senhor? Olha, eu costumo dizer que essa questão da luta pelos interesses das pessoas, da população, a busca dessa igualdade, buscar para corrigir essa diferença social, essa dívida de muitos anos, veio realmente de berço. Sim. É lógico que a gente foi se aprimorando, o tempo passa, você vai se ambientando ao ambiente político da atualidade, mas veio de berço, assim. Meu pai era um líder sindical, metalúrgico, líder sindical. Naquele momento já lutava pelos interesses dos trabalhadores aqui na Forjas Brasileiras, que era uma metalúrgica grande que tinha aqui. Sim. O prédio ainda está ali no sentido Rio quando sai de Queimados. E tinha essa luta. E ele sempre foi também da organização social. Então muitas associações de moradores dessa cidade tem lá a assinatura dele como fundador. Que era você se organizar, a sociedade civil se organizar para defender os interesses da população. Sim. Então ele teve essa criação interessante, né? A luta pela emancipação, mesmo quando nós perdemos a primeira vez, porque a gente emancipou em 25 de novembro de 1990, a emancipação. A gestão da cidade começou em 92. Sim. Mas nós tínhamos perdido uma emancipação antes, então ele sempre participou dessa luta, da emancipação, sempre esteve envolvido com partidos políticos, então isso foi meio que enraizando na gente, né? E aí isso vai fazendo com que você também se envolva nos seus próprios movimentos populares. Perfeito. Aconteceu com a gente, por exemplo, no Grêmio Estudantil, no Colégio Guimarães, né? Não tem jeito, você nasce vendo todo mundo discutir. Eu tenho que ser o presidente do Grêmio lá. Não,
Você nasce vendo essa luta dentro de casa. Você Sim. vendo a busca da igualdade, de oportunidade, porque nós somos diferentes. Deus deu um DNA a cada um de nós. Exatamente. Mas as oportunidades é que a gente tem que ser iguais. E quando você... mas a lei diz que a gente é igual. Não. A lei diz que nós todos são iguais perante a lei. Tem que ser. Exato. Agora, Deus deu um talento a cada um, deu pelo menos, deu caminho a cada um. E aí essa luta a gente começou também, né, na questão estudantil, para a escola estar reformada, para ter mais professor. Naquela época tinha muita greve, aquelas coisas todas. E aí a gente acaba se envolvendo naquilo também, de querer liderar, de querer estar junto. Sim. Depois, quando eu fui para a faculdade, que é uma outra história interessante da minha vida, uma hora a gente vai falar disso, como é que eu cheguei na faculdade, passei no vestibular aos 16 anos. Naquela época o vestibular era unificado, é diferente de hoje. Hoje você tem uma faculdade quase em cada esquina. Hoje você tem até franquia de faculdade. É verdade. Naquela época... Era mais difícil. Que não é da época de vocês. Naquela época você tinha o vestibular, que é o que chamam de Enem hoje. Antigamente era vestibular mesmo. O vestibular ele era unificado. Então todas as faculdades, universidades, você fazia um único vestibular. Nível Brasil? A nível do Rio de Janeiro, de estado. Janeiro, então era assim, as universidades públicas, o ERJ, o FRJ, o UF, seja estadual ou federal, você fazia o vestibular para aquelas universidades e junto com esse vestibular também você fazia para as particulares. Todas as vagas elas eram juntas, no único vestibular. Caramba. Então se você não passava para a pública, você vinha sendo classificado para as particulares. Então, tipo assim, era 105 mil concorrentes para 2 mil e poucas vagas, menos de 3 mil no estado. Não existia essa série de faculdades que tem hoje, espaço toda hora que você consegue entrar. E eu fui na época, quando eu tinha 16 anos, o único queimadense que passou no vestibular unificado da Sesgran Rio. Era a Sesgran Rio que fazia essas provas. E o resultado não é hoje, como você encontra na internet. Era no Jornal dos Esportes, que era no Jornal Rosa. Né? Era o Jornal Rosa, era. Até hoje eu lembro, você pode, depois procura na internet, você vai achar esses jornais. Aí ficava na banca de jornal, aí ficava lá exposto. Galera de Queimados que não lembra aí, pesquisa no Google. E quanto tempo demorou para sair o resultado lá? Depois que você faz a prova, tu espera uma semana, né? Uma semana. Que é uma longa semana. É, uma semana, 10 dias. Foi uma vibração grande, né? Então, eu tenho uma história muito bacana de vida nessa questão da faculdade. Primeiro, de não poder me matricular, porque eu não tinha dinheiro, então tive que arrumar emprestado. Tem uma história que a gente já contou outras vezes. E depois eu fui para a faculdade, 5 anos, fazendo direito. Na época, a opção que eu fiz, que você podia fazer a opção, eu fiz pela melhor faculdade de Direito na época, mas para pagar um sacrifício. Tanto é que, em resumo dessa história toda, eu terminei 5 anos de faculdade sem nunca ter conseguido pagar uma mensalidade em dia. Deus. E renova, e negocia, e daquela época deixava cheque em garantia, e vai daqui para lá, de lá para cá. No final dos 5 anos, eu saí devendo 13 meses de faculdade. 1 ano e 1 mês. Aí eu tive que... comecei a advogar, não, porque eu não podia tirar minha carteira, porque eu não conseguia a declaração da faculdade, aquela história. Aí eu passei a fazer o trabalho de advogado sem fazer audiência, redigia, peticionava, fazia tudo e ganhava 20%. Sim. O advogado que eu trabalhava ficava 80%. Para conseguir pagar. E depois eu paguei a faculdade, aí sim tirei minha OAB. Legal. Hoje tem 300 mil advogados cadastrados no Rio de Janeiro. Pra você ver, minha OAB é 92499. Ainda era antes de 100 mil. Ainda era antes de 100 mil. Então, essa foi uma história que marcou muito. E eu aí, como estava falando para vocês, essa liderança do movimento estudantil acabou eu indo para a faculdade com isso na cabeça. Eu não estou orientando a juventude a fazer isso de jeito nenhum que eu vou falar aqui. Não é para fazer o que eu vou falar agora. Não façam, juventude, não copie o que eu vou fazer aqui. Mas na época, teve um período, acho que faltava 1 ano e meio para a gente se formar, e a MAD Superiora, porque a Santa Úrsula era uma faculdade católica, ela proibiu as negociações, a negociação de deixa um pouco para trás, paga para frente, deixa cheque. E aí a gente teve uma ideia de jovem, né, assim, reacionário talvez, né? Aí nós falamos que ela não queria nem receber a comissão de alunos.
Nós tivemos uma bela ideia para aquela época. Fomos recolhendo em todos os andares de arquitetura, de engenharia, que era forte o curso lá, de direito. Pegamos os carnês naquela época, você não imprimia boleto na internet. Era o carnê. Pegava o carnê, aquele carnê de 12 parcelas, né, aquele carnê. Saímos recolhendo o carnê de quem quis nos dar e mandamos um recado, né? Para ter uma foto, mandamos uma foto, aquelas máquinas que imprimiam a foto na hora, sabe? Bom? Aí imprimimos uma foto e mandamos para a amada superiora da faculdade, que era reitora também. A reitora. Aí, dizendo a ela que nós recolhemos muitos carnês e que ninguém ia mais pagar a faculdade se não deixasse negociar com aqueles alunos que não tinham como fazer. Ela disse que não ia receber. Aí o que nós fizemos na época? Botamos essas caixas ali no meio da rua, ali perto do Palácio Guanabara, quando você passa a universidade do lado direito ali, né? E compraram gasolina e botamos fogo. Botamos fogo em todas as caixas com o carnê dos outros. Eu sei que engarrafou, porque é ali da rua Farani, né? Ferrari ali, tem a Farani e tem a Ferrari. Foi engarrafou em frente ao Palácio Laranjeiras, em frente ao campo do Fluminense, por dentro do Sambódromo, lá dentro. O engarrafamento foi da cá na Avenida Brasil, porque nós botamos fogo naquelas caixas de carnê. Ela nos recebeu no final do dia, né? Mas por que vocês fizeram isso? Mas porque é o desespero dos alunos. Eu queria que a senhora entendesse, falando para ele, os alunos ficaram desesperados, porque não vão estudar mais. E aí já viu, povo que gosta de estudar isso. Perderam o controle, né? Perderam o controle. Enfim, acabou, ela recebeu, resolveu sentou na mesa e voltou a negociar com todo mundo. Viu? Tudo para negociar. Ninguém queria deixar de pagar. Só não negociar. Tinha condição. Negociaram, pagaram. Mas essas coisas marcam a vida da gente. Eu não estou aqui aconselhando ninguém a fazer isso, por favor, não faça isso. É a história. Mas naquele momento do Brasil, era um momento de muita dificuldade, muita luta. Nós estamos falando de 1986, por aí, mais ou menos. Né? Eu me formei em 88, de 86, mais ou menos. Então, se vai aí muitos anos, né? Sim. Então, as lutas eram diferentes, né? Hoje você tem outras oportunidades, não há necessidade de fazer esse movimento. Então, essa questão da luta política, como o Fernando aqui perguntou, e a luta pela igualdade, pela luta pelos direitos das pessoas, oportunidades, vem muito de berço, e a gente acabou crescendo com esse viés, né, dessa busca. E a minha mãe também acabou, ou ela já tinha isso no coração, que eu acredito que sim, e muito também por causa da igreja presbiteriana, que a gente foi criado lá na igreja presbiteriana, e tinha uma senhora chamada Iracema Garcia, que era uma senhora que nunca casou, nunca teve filhos, era funcionária da rede ferroviária federal, aposentada, e ela dedicou a vida dela a cuidar das crianças da igreja, que lá chama-se juvenil, depois é adolescente, depois é juventude, né? Mocidade, que chama lá. Então, nessa época, essa Iracema Garcia cuidava da gente, que era criança. Criança mesmo. E aí, a minha mãe começou a se ambientar com ela. Minha mãe está lá na igreja há 60 anos, na presbiteriana, 60 e pouquinho de anos, na mesma igreja, no mesmo coral até hoje. Então, a minha mãe, ela começou a ajudar a dona Iracema a cuidar das crianças. A dona Iracema era muito dedicada a gente, fazia as nossas vontades para a gente aprender na escola dominical. Então era sempre uma balinha, então vamos embora, ir para a escola dominical funcionar. Queria incentivar. Prendia as crianças. Né? A garotada Irmã Iracema esperta. A garotada era muito acesa, então a dona Iracema, né? Fazia ali todo o malabarismo. Para segurar a garotada. Bom, enfim, quando a dona Iracema faleceu, já tive muita idade, a minha mãe acabou assumindo o juvenil. Fazer o papel que a dona Iracema fez. Aquilo ali despertou nela no coração dela a vontade de criar creche comunitária para que pudesse cuidar de crianças que não fossem da igreja. Sim. Mães que precisassem trabalhar, mães solteiras, chefes de família que não tinha marido, que precisava, né, trabalhar, não tinha onde deixar a criança, mães que também não tinham como se alimentar e prestava serviço, enfim. A minha mãe acabou fundando uma creche com o nome da dona Iracema. Caraca, que legal. Em homenagem, né? Em homenagem, numa casa alugada, ainda muito incipiente.
E esse trabalho da minha mãe atravessaram os anos. E já se faz hoje 40 anos que esse trabalho legal. dela. Então já sempre com 100 crianças, né? Umas de 0 a 7 anos. Faz 7 anos, ela matricula na escola, a tarefa dela muda, já bota outra criança no lugar. Legal. E essa, depois que ela saiu dessa casa, ela tinha a casa alugada, aí ela foi usar uma casa que era nossa, né? Dela, do meu pai, ali na rua Tirolesa, na Tinguá, que ela foi e levou a creche para lá, continuou esse trabalho. Quando eu ganhei a prefeitura, eu tornei essa creche pública, né? E ela ficou saudosista, minha mãe, né? Mas e agora? Então eu falei, mãe, é melhor a gente tornar essa creche pública. A senhora pega e faz o comodato, empresta a casa para a prefeitura, já que não podia alugar, porque eu era o prefeito na época. E tá lá hoje, a creche é pública hoje. Lá na beira do canal, na esquina da Tirolesa ali, com a Avenida Beira Rio ali. Então, tá até hoje. Mas ela não sossegou, não. Eu tornei aquela pública, né? Que é até hoje. Ela foi abrir outra lá na Ponte Preta. Aí. Tá lá até hoje, toca lá com 100 crianças e ela tem 80 anos de idade hoje. Ela, se ninguém chegar para poder levar ela, vai a pé, vai andando, sai cedo. Você não pode atrasar um minuto, quando você vai ver, ela já foi embora, já foi para a creche. Então ela toca isso até hoje. Então essas coisas ficaram muito fortes na vida da gente. Sim. Não só minha, mas dos meus irmãos, dessa luta para melhorar a vida das pessoas. Então a gente tem uma história, não é uma coisa, isso é uma demagogia, não. Foi desse jeito mesmo, as coisas foram acontecendo dessa forma. Em 1982, meu pai disputou a eleição de vereador por Nova Iguaçu. Queimados ainda pertenciam a Nova Iguaçu. Meu pai se elegeu vereador naquele mandato de 6 anos, chamado mandato tampão, de 6 anos. Foi quando a primeira eleição, né, da nova fase democrática do Brasil, onde era o voto vinculado. O Brizola se elegeu governador e você votava de cima e embaixo, vinculado até vereador. Meu pai se elegeu, ficou 6 anos. Não quis mais ser candidato a nada, continuou o trabalho dele. Não se sentiu bem, que era difícil realizar, você tem que se adaptar aos tempos. E a partir dali, que ele desistiu, a gente foi ocupando esse espaço. Muito com a juventude. Em 1988, eu fui extremamente bem votado, quando ainda era município de Nova Iguaçu. Eu fui o mais votado daquela época aqui do distrito, mas como era Nova Iguaçu, acabei perdendo a eleição. Mas a gente continuou a luta. Em 2000 me elegi vereador. A gente fez um trabalho muito interessante, presidi a Câmara há 4 anos, depois... Isso já queimados? Já queimados, já queimados. Eu não Então disputei a gente a eleição. vê que esse sentimento de liderança e também de ajuda à população, à sociedade, já é algo que vem de dentro da casa do senhor. O senhor aprendeu com seu pai, a sua mãe, e isso já vem cravado no seu coração desde de berço, né? Desde dentro de casa, como o senhor já disse. E acredito também que isso tenha sido a inspiração que o senhor trouxe consigo, né? Para poder exercer esse cargo público que agora o senhor já há algum tempo atrás exerceu com excelência aqui na cidade de Queimados e agora parece que quer novamente, né, exercer. Eu tenho uma pergunta para o senhor e aí a minha produção vai colocar a música de pergunta polêmica depois na edição do podcast. A gente sabe que a cidade de Queimados ela está sendo gerida agora ainda pelo prefeito atual, antes das eleições que já estão se aproximando. E a pergunta que eu tenho para o senhor é: qual a opinião que o senhor tem como cidadão sobre a gestão atual aqui da cidade de Queimados e o que o senhor acredita que deva melhorar a partir de uma nova gestão para a cidade de Queimados em um todo, no contexto Queimados? Olha, é muito difícil quando você é pré-candidato numa mesma eleição, você comentar sobre o teu adversário. Sim. É muito difícil. Porque fica parecendo uma coisa pessoal. Sim. E quem me conhece bem a minha trajetória, né, que não é curta, né, eu tenho 5 mandatos agora, fui vereador, prefeito 2 vezes, deputado estadual e agora deputado federal. Sabe que essa não é a minha praia, eu não trato do pessoal, da pessoa. Sim, não sim. sei fazer isso. Cada um com o seu cada um e cada um que fique com a sua vida pessoal e cuide dela. E se responsabilize por ela também. Trabalho, a gente está falando de trabalho. Agora, quando a gente trata de
de fazer um comentário sobre um adversário, a gente tem que trazer à baila os números. Perfeito. O que está acontecendo e o que não está acontecendo. Então, por exemplo, essa nossa decisão de colocar o nome à disposição novamente, ela se dá por quê? Porque os números de serviço público para a cidade são muito ruins. Então não trata-se de crítica à pessoa. Trata-se de você ter uma... A estatística, né? Trata-se de você... Não é nem estatística, não. São números reais consolidados. Sim. Né? Então, o que acontece? Você pega a saúde. Queimados, quando eu saí em 2016, Queimados estava entre as 6 cidades com o melhor sistema de saúde na atenção primária. Atenção primária é o quê? Posto de saúde, médico, exame básico, medicamento básico. Se você hoje visitar a internet e for procurar saber o que acontece com Queimados na saúde e atenção primária, hoje ela está em 85º, é 85. Das 92 cidades, ela está entre as 7 piores saúde em atenção primária. Caramba. Então mergulhou no fundo do poço. Não sou eu que estou falando, são dados. Não é bacana de jeito nenhum e não é bom para ninguém, para a população, você vê matéria como deu no Jornal Nacional há pouco tempo, alguns poucos meses atrás, Queimados entre as 5 cidades brasileiras em transmissão do HIV AIDS. O Brasil tem 5.500 cidades. Você vê a nossa cidade, está entre as 5 que mais transmitem HIV, por quê? Porque o programa DST não está funcionando. Então, assim, são coisas muito sérias para a população. Não é possível você toda hora ver no RJTV um exame básico, simples, 6 meses para marcar. Nossa. 7 meses para marcar, 8 meses para marcar. São números, são dados, não é o que a gente pensa, não. E uma outra coisa que é muito importante, não tem de verdade grandes investimentos na saúde. Você imaginar que eu construí 12 postos novos de saúde, 2 clínicas de hemodiálise, implantei o CEMEC, implantei o CETID, desapropriei a maternidade. Como deputado estadual, botei 10 milhões de reais para abrir a maternidade. Depois você vê esse monte de unidades de saúde novas para ampliar o atendimento, principalmente na atenção primária. Este governo construiu uma unidade. Aí outro dia uma pessoa disse assim, mas Marcos, você foi prefeito 2 vezes. Vamos lá então, meu primeiro mandato. Das 12 eu fiz 8 no meu primeiro mandato. Implantei o CETID no meu primeiro mandato. Implantei uma clínica de hemodiálise no meu primeiro mandato e a segunda no segundo mandato. E só a maternidade que eu desapropriei no meu segundo mandato. Então vamos aqui colocar as coisas como elas são. O investimento na saúde não é prioridade para a atual gestão. Então você tem que olhar as coisas que o povo precisa. Educação. Quando eu assumi o governo em 2009, Queimados era a 10ª cidade no IDEB da Baixada, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação. Uhum. Saí em 2016, entreguei a cidade em 2º lugar. Vai lá consultar hoje, voltou para o 10º lugar e muito provavelmente não vai se segurar em 10º, vai terminar em 11º, porque não está alcançando índice para segurar em 10º lugar. Caramba. Então isso é muito sério. Se você imaginar que nada foi feito depois que eu saí para o ensino técnico da nossa juventude, você imaginar que fui eu que implantei a FAETEC em Queimados. E fui eu que trouxe o curso de logística, curso técnico na Escola São João estadual. E fui eu que consegui para derrubar aquela pequenininha e velha que estava caindo e botar uma nova, que é aquela bonita que você está em cima do viaduto, sob viaduto, você olha no Parque Santiago, ela está lá. Depois disso que eu criei, nada foi criado no ensino técnico para a juventude. Então você tem um ensino fundamental capengano, a duras penas, e você tem um ensino técnico que é fruto de parceria com o Estado e com a União e que nada aconteceu.
Por isso o movimento que eu fiz com o ministro da Educação, preparando a cidade para o próximo ano, ter aqui o Instituto Federal, para ter o ensino técnico federal. Então, os avanços foram quase zero e nós ainda fomos para o fundo do poço no IDEB da Baixada. Você imaginar que Queimados é a penúltima cidade do estado, o número 91, como queira, no aprendizado de matemática e português, demonstra bem que nós estamos no fundo do poço. Aprendizados básicos, no caso. Básico. Que é o aprendizado que norteia, né, o ensinamento do ensino fundamental, do ensino infantil ao 9º ano, que é português e matemática. Exato. Terceiro ponto, que eu acho que também mostra bem o momento que a gente está vivendo. Você imaginar uma cidade que eu assumi em 2009, com um distrito industrial extremamente destruído, um cemitério de fábricas, sem telhado, sem porta, sem cerca. Eu lembro como se fosse hoje, na minha primeira visita como prefeito ao distrito industrial no dia 2 de janeiro de 2009, tinham 29 carcaças de carro roubado que botaram fogo dentro do distrito. Era o sinônimo do abandono. Galho de árvores, buracado, muito gado dentro do distrito. Era uma coisa terrível. Nós assumimos em 2009 com 7 fábricas, 2 indo embora. Então a primeira missão era negociar para as 2 não irem. Ao longo desse tempo, eu recuperei todo o sistema de gás, canalizado que estava interrompido, o sistema de água, uma nova subestação de energia, comunicação de internet que não tinha. Recuperamos o piso e colocamos a nossa cidade nas principais feiras nacionais. O resultado todo mundo teve, 34 novas fábricas, um investimento que passou de mais de 1 bilhão e 100 milhões de reais em novas fábricas. Geramos 5.600 empregos, entre empregos diretos e indiretos, numa cidade no distrito industrial que não gerava mais nada. Com o advento do crescimento da indústria, o comércio ficou aquecido. Sim. E as grandes lojas começaram a chegar. Porque atrai, né? Atrai. Fomos nós que trouxemos a Líder, a Casa e Vídeo, Loja Americana, Marisa. Nós que trouxemos o Bob's, por exemplo. Sim. Samba Way, que já fechou também. Você vai trazendo Gripon. Essas lojas foram chegando porque a cidade criou um ambiente de consumo que não tinha. O que aconteceu? Nós passamos a ser um orgulho para os queimadenses. Muita gente passou, minha cidade é isso, minha cidade é aquilo que não se vivia, um ambiente de orgulho, de ser queimadense. Ao ponto de você chegar a ter a revista Exame, que mede a economia brasileira, que comenta a economia brasileira, pega a edição de maio de 2014, Queimados foi eleita a 3ª cidade brasileira em crescimento econômico. É um resultado de todo um trabalho, entendeu, Fernando? Todo um trabalho, Gabriel, de dedicação da nossa equipe, buscando. Tinha uma fábricazinha, vai gerar 20 empregos, nós queremos. O que a gente vive hoje, como na saúde e na educação? Um completo retrocesso. Números são números. Falei isso aqui no início. Você imaginar uma cidade com toda essa movimentação, agora você está voltando para trás, as fábricas estão fechando. Você vai lá hoje, está começando o cemitério de novo de fábricas. Você pega o exemplo da DECA, 640 demitidos numa única canetada, a fábrica fechou. Ela fechou, 640 desempregados, quer dizer, todo mundo capengando, parou de crescer, volta para trás. E acaba atingindo as lojas, é só olhar o fechamento agora das lojas na nossa cidade. Então esses números, esses dados, foram fazendo que a gente passasse a repensar a carreira política da gente. Você não vai tomando decisão que você quer. Sim. Você vai tomando decisão na carreira política de acordo com a tua base eleitoral, como é que ela pensa. E a pá de cal, eu acho que foi assim decisivo para mim e para o nosso grupo, para colocar o nosso nome à disposição de novo, é a questão da segurança pública. Você imaginar uma Cracolândia
a 250 metros da estação de trem. Uma coisa que não podia passar na cabeça de ninguém da nossa geração. A 250 metros da estação de trem. Tem 11 horas da noite, vende droga atrás do Extra. Aliás, atrás do ex-Extra, que também já fechou. Depois de 11 horas da noite, está vendendo na estação de trem. E você tem uma cidade hoje com 62% do território dominado pela milícia. Hoje você abre um comércio, chega na tua porta um sócio que você não convidou para ser sócio, ele vai para lá para tomar de você o recurso. Sócio abusivo. Pagar pedágio. O senhor acha que essa questão da Cracolândia, do vício que aumentou muito na cidade, tem a ver... Eu tenho que puxar a espiritualidade porque a gente é um podcast cristão, né? O senhor acha que tem a ver com a espiritualidade também, deputado? Não tenho dúvida, ô Gabriel. Presta atenção que eu vou te falar. Eu, outro dia, fui procurado por um grupo de jovens. 23 jovens me procuraram para implantar um movimento para a juventude, chamado Reação Jovem. Sim. Eu achei o movimento extremamente ousado. Como é a juventude? A juventude tem por si só uma ousadia, uma luta e tal. Essa garotada me apresentou um projeto de avivamento. A gente gosta. De avivamento. E disse assim, olha, deputado, a gente precisa de ter parceiros, ter amigos que nos ajudem a botar em prática. Não é para essa ou aquela igreja, não é para essa ou aquela denominação. É um globo. A gente quer juntar jovem, todo mundo que queira ficar chegando e tal. E jovem pode ser alegre, pode se divertir, pode dançar, pode pular de forma saudável. Eu achei aquilo tão ousado e tão interessante que eu disse, olha, conte comigo. E essa garotada se organizou e fez um mega evento. Sim. Eles que fizeram. Eles que dirigiram, eles que programaram. Porque é o que eu acredito no meio evangélico. Quem tem que tocar evento evangélico, tem que cuidar disso, é o povo evangélico. Perfeito. É os dirigentes evangélicos. Até porque vive no globo ali, né? Por mais que eu seja evangélico, tenha o espírito cristão, tenha sido criado na igreja, e não sou eu a gerenciar esse tipo de atividade. Quem tem que estar gerenciando é quem está vivendo a liderança. Perfeito. Né, nas suas igrejas. Foi uma coisa tão marcante, essa questão do Reação Jovem, que vem de encontro ao que a gente pensa, que vai também consolidar a tua pergunta, a resposta que eu vou te dar. Tem que ter grandes movimentos evangélicos, criar um ambiente de paz, sim, de harmonia, mostrar que é possível ter alegria, principalmente para a juventude, que ele não precisa ir para as drogas para viver contente, alegre, feliz. E, nesse momento, eu digo para você o seguinte, o ano que vem, essa questão espiritual, a questão da busca pela paz, principalmente, vai ter que fazer parte das atividades do dia a dia do poder público, não tem jeito. Sim. Porque não adianta decisão administrativa se você não estiver criando um ambiente melhor. Perfeito. Vamos usar uma expressão aqui bem popular, o astral tem que ser bom. Isso. Né? Você tem que ter mostrando que é uma cidade que pode crescer, que pode desenvolver e pode eliminar essas pontas de violência, mas para isso você tem que criar um ambiente positivo. Perfeito. E as igrejas vão jogar um papel fundamental. E a gente também acredita, deputado, que a igreja ela é uma peça fundamental para a sociedade. A igreja elege, a igreja vota, a igreja participa de atividades sociais, forma opiniões, e a gente também sabe que a igreja tem uma força muito grande no âmbito social, a igreja faz trabalhos sociais, serviços sociais, muitas das vezes até desligados do âmbito político e tal.
E então a gente entende que em Queimados, principalmente, a igreja tem uma força muito grande. Eu, por exemplo, eu já dirigi alguns projetos jovens aqui em Queimados, Fernando sabe, dirigiu junto comigo alguns projetos jovens aqui em Queimados, direcionados para a juventude, geralmente voltado para o âmbito social, como também para o âmbito cultural, ali dentro da igreja e tal. E a gente tinha uma procura muito grande dos jovens para a igreja. O que eu, às vezes, consigo entender aqui na cidade de Queimados é que, por alguns motivos, eu não sei te listar quais, os jovens às vezes ficam um pouco de lado nessa questão do social, um pouco deixado para trás. Eu queria saber a opinião do senhor acerca da força que o jovem tem para poder atuar na política. O que o jovem pode ser aproveitado nesse mundo da política, porque a gente sabe que a partir dos 16, se eu não me engano, o jovem vota, o jovem também consegue ter uma voz na população, na sociedade do município. Então, assim, o que o senhor acha que precisa ser feito para trazer os jovens para perto, para você ter o jovem ali englobado no mundo da política, deputado? Gabriel, no próximo dia 11 agora, a juventude, a militância de juventude se juntou de vários partidos e também de várias denominações e de várias religiões para um encontro onde eu vou assinar um termo, 12 compromissos, um termo com 12 compromissos com a juventude. Por que eu vou fazer isso? E aí não só para a juventude evangélica, para a juventude, né? Secular. Sim. É óbvio que hoje, com uma cidade que você já ultrapassou os 50% de evangélicos, são 53 hoje, naturalmente, naquele encontro, você vai ter mais da metade desses jovens serão evangélicos. Sim. Porque hoje, quando você pensa em falar alguma coisa de qualquer segmento da sociedade, aqui em Queimados você vai ter ali mais de 50% de evangélicos, né? Eu diria graças a Deus, porque isso para nós é bom, né? Eu tenho que puxar pro meu lado. Então, assim, o que nós precisamos é ter as propostas concretas. Mais do que nunca, você tem necessidade de envolver a juventude, né? A juventude tem essa força para fazer o movimento que precisa para você fazer o levante numa cidade. Sim. Queimados vai precisar de todas as alavancas possíveis e imaginárias para poder sair da atual situação que ela está. E a juventude joga esse papel pela força que tem, a força da própria questão física, o raciocínio rápido, o envolvimento, a mobilização. Então eu não tenho dúvida que a juventude terá um papel fundamental. Agora, para você ter a juventude num movimento desse, de levante da cidade, você vai ter também que criar oportunidades para essa juventude. Exato. E essas oportunidades, elas passam por vários segmentos da administração pública, que vai desde a cultura, que vai pelo entretenimento a partir de pequenos, médios eventos, envolvimento de inclusão em atividades esportivas, que eu me orgulho muito de, no passado, mesmo com a estrutura da cidade sendo menor, você ter grandes portas para o esporte, grandes eventos, movimentação para a cidade, e do envolvimento, aí sim, do segmento evangélico, mostrando que o jovem pode sim ser um vetor de mobilização para mostrar para a sociedade jovem que pode ter entretenimento, vida, como eu falei aqui, alegrias, ele pode ser abraçado, né, sem ter que se envolver em outras questões. Vai ter que ter a oportunidade de se preparar. A juventude precisa de porta aberta. Sim. Se já é difícil você jogar uma adolescente com 16 anos, 17 anos para dentro da sala de aula para aprender, tu imagina se você tiver dificuldade e a porta estiver fechada. Eu concordo. É pior ainda. É verdade. Tratando desse número, a gente olha e vê que o jovem hoje, ele tem muito tempo sobrando extralar. Como que o poder público ele pode fazer para minimizar esse tempo ocioso? Quais estratégias que podem ser usadas para manter o jovem ali ocupado, produzindo? Primeira coisa, Fernando, você tem que abrir porta para o jovem. A porta tem que estar aberta. Sim. Ensino técnico, tem que ter porta aberta. Se ele não existir na cidade, já é difícil você botar o jovem para dentro, você não tem porta para ele abrir e entrar.
Isso. Então tem que ter primeiro para preparação. Tá? Adolescentes e jovens precisam ter porta aberta para cursos técnicos. Precisa continuar a luta dia e noite para a universidade pública, um polo aqui. Tem que ter. Se nós vamos conseguir hoje ou amanhã, não importa. Eu não desisto. Pro tamanho da cidade, eu não né, desisto. Essa é uma luta que eu comecei quase deu certo, deu errado depois. É como escola técnica, tem que lutar. Então a primeira coisa é preparar o jovem. Ele tem que saber que ele pode sair da internet dentro da casa dele, do quarto dele, que ele fica ali no computador a vida toda, ou fica no telefone. Ele tem que saber que ele tem uma porta aberta, vamos escrever ali. Isso não tem. As oportunidades são muito pequenas. Segundo, aquele que tem aptidão por esporte, ele tem que saber que ele tem porta aberta. Tem que ter porta aberta. Eu gosto de luta. Onde é que está a porta aberta pública para eu fazer? Porque eu não posso pagar academia, porque eu não tenho dinheiro para academia. Configura a questão também Não, quando o senhor fez faculdade. Tinha vontade, mas não tinha um recurso. Então exatamente. O jovem precisa então você tem do que abrir recurso. porta. O problema que a juventude do adolescente jovem hoje é que você não tem porta aberta. Exato. Então ele já tem a dificuldade dele. O que ele faz? Se tranca no quarto e vai pro computador. Mesmo que ele tenha lá o computador mambembe, uma internet que não funciona direito, ele vai se virando. Então hoje, a principal... Muito por culpa, às vezes, da falta de investimento do poder público. Exatamente, o poder público não abre porta, Gabriel. Tem que abrir porta. Você não consegue melhorar a juventude, qualificar ela sem porta aberta. Você anda por aí, você tem gente que pode fazer esporte de alto rendimento, pode competir, não tem porta aberta, não tem incentivo do poder público. Isso é uma coisa que lá no passado a gente começou a fazer, tinha que ter dado continuidade. Tem muita gente com talento hoje para teatro, para fazer televisão, mas tem que ter porta aberta. Exato. Então é possível sim, quem está na frente de vocês é uma pessoa que foi uma porta aberta, muito apertadinha, mas ela estava aberta ou entreaberta. Eu atravessei ela um dia, que permitiu para a gente chegar onde a gente chegou hoje. Então eu acredito muito nisso, é na porta aberta. Outra coisa, o jovem tem que ter expectativa de criar sua própria economia. Ele tem que ver o talento dele. Não, eu quero ser comerciante. O que tem hoje na Secretaria de Desenvolvimento Econômico que seja um investimento na juventude? O cara vai empreender. Direcionado para o empreendedorismo, né? Jovem, exatamente. Jovem, que tem as suas ideias, os seus sonhos e coisa que ele pesquisou na internet. Ele viu que deu certo em outro estado, outro país, Perfeito. outra cidade. Perfeito. Isso não tem, nós temos que criar agora. São coisas novas. Eu saí do governo há 7 anos e meio atrás. Lá era uma realidade, hoje é outra. A gente tem que ir aprimorando. As coisas vão evoluindo. Claro, você tem hoje você tem empreendedorismo em certas áreas que não tinha naquela época. Mas para isso você tem que ter políticas públicas. Por isso, hoje, outro dia um garoto falou para mim assim, garoto que eu chamo de 30 anos de idade, assim, mas eu lembro do senhor quando eu era adolescente, o senhor está diferente? Não estou diferente. Eu sou o mesmo tocador de obra, o mesmo cara que acredita que cidade sem infraestrutura não vai para frente, o mesmo cara que acha que tem que sonhar todos os rios canalizados para evitar enchente, para fazer, já que fez a orla do Fanchen, tá na hora de fazer a orla da Ponte Preta. Eu sou esse cara, continuo o mesmo cara. Só tem um detalhe. Hoje, eu sou um político que conheceu mais coisas, viajou muito por conta das oportunidades do mandato de deputado, estadual, Secretaria de Estado e Federal. Então você tem que ir aprimorando. Então, jovem, não tem outra coisa, se resume no seguinte, porta aberta. Deputado, dentro desse assunto que nós estamos tratando aqui, o senhor falou acerca de esporte aí, e a gente entende que tem duas coisas que mudam a vida. Primeiro Jesus e depois o esporte. O esporte ele tem uma capacidade muito grande de mudar a vida de algumas pessoas, de alguns jovens e tal. Eu queria saber do senhor, como o senhor encara essa pasta, a pasta dos esportes, e se a pasta dos esportes na cidade de Queimados está sendo bem cuidada, está sendo bem visada, porque a gente entende, a gente recebeu aqui há algum tempo atrás um amigo que também apoia o senhor, tá junto aí da galera que tá contigo, o Alessandro Gan. Quero mandar um abraço aqui pro Alessandro, que é nosso amigo, nosso irmão, tá aqui com a gente, que ele também é um grande lutador pela causa dos esportes, né? E eu queria saber do senhor, se o senhor acredita que o esporte também tem esse potencial de mudar a vida dos jovens, e o que falta para ser uma pasta
mais bem sucedida na cidade de Queimados? Primeiro, te dizer que eu sou um admirador do Alessandro, pela vida pessoal primeiro, organizado, a família dele, fez ali crescer, o trabalho deles foram devagarzinho. Você passava ali num ano, estava construindo um pouquinho do outro, depois um pouquinho. Foi construindo ali academia, escola, o salão, fruto do trabalho muito bem criado pelo Dida e pela Sandra. Eu gosto muito, conheço o Alessandro desde garotinho, então eu posso falar bem dele. É bom menino demais. Alessandro, Deus abençoe, tá? Tamo junto. O Alessandro é um garoto assim extraordinário, bom caráter, né? E eu trabalhei muito para ele concordar de entrar na política, sabe? Porque na política tem que estar as pessoas de bem. E ele não queria, reticente demais, a família também preocupada. Mas tem tanto problema na política que eu digo, às vezes é uma questão de oportunidade, né? Eu falei, meu irmão, na política tem que estar as pessoas de bem, você é muito jovem, você pode somar muito com a cidade. Falei isso para ele. Aí ele foi, pensou, consultou, e a família, eu lembro bem que ele você está me deixando numa situação difícil, né? Ele falou assim, eu sou seu admirador há muitos anos, só resolveu aqui o problema do Rio Camarim, fez aqui a canalização, a orla do Fanchen, valorizou até o imóvel da nossa família. Eu gosto muito do senhor, mas por favor, política não. Então eu acabei conseguindo convencer porque é pessoa de bem. E realmente conhece muito dessa área de esporte, gosta, vibra, enfim. Agora, falando do esporte, a gente plantou semente no passado. Essas sementes germinaram. De lá para cá, as políticas públicas do esporte não deixaram essas árvores crescerem. Eu fiz um programa de espalhar vilas olímpicas. Nós precisamos de 4 vilas olímpicas nessa cidade. Ampliei a do centro. Criei, inclusive, o Centro Esportivo para a Terceira Idade. Sim. Ampliamos, reformamos. Construímos a Vila Olímpica do Palestra. Olha como é que é bom você democratizar o acesso ao serviço público, especialmente do esporte. Comprei o terreno do Jardim da Fonte, escriturei 73 mil metros quadrados para fazer a arena de esporte. É terreno. Estádio, né? E fazer a Vila Olímpica daquela região. Então nós teríamos 3 Vila Olímpicas e precisamos ter uma Vila Olímpica do outro lado da Dutra. Se for parar para ver, a gente volta de novo na questão da porta aberta ou fechada. Exatamente. Porque a porta fechada ela gera descrédito. E é por isso que hoje muito jovem está desacreditando do poder público na cidade. Como que o senhor vê para reverter essa situação? Trazer o jovem para perto e fazer com que ele acredite de novo no poder público em Queimados? Olha, é mais ou menos o que eu estava respondendo aqui, o Gabriel. Essa questão do esporte, por exemplo, é um vetor de inclusão importantíssimo. Então, se você leva para perto da juventude, né, a oportunidade, e aí a gente completar essas vilas olímpicas, que eu acho que é importante você ter um equipamento público de alta envergadura, e agora com mais modernidade, para que você tenha um espaço nessas novas vilas olímpicas, você ter o espaço para a pessoa com deficiência. Sim. Não dá mais para você fazer. Muito importante. Lógico que você tem hoje uma quantidade grande de pessoas com deficiência. Então você tem que incluir eles. Então não dá para você construir um equipamento desse sem ter ali o espaço para essa turma. Isso faz a inclusão, isso traz para dentro. Sim. Como é que você vai, Fernando, dizer pro garoto que vai virar adolescente que ele não precisa ir para as drogas e para o crime, que ele pode participar sim, ele pode estudar de manhã, pode estar num núcleo da prefeitura de futebol, que ele pode sonhar em ser o Neymar o dia. Né? Esse aí sou eu. Você é o Vinícius. Mas que não é que você vai fabricar, o Gabriel, não é que você vai fabricar Neymar todo dia e Vinícius Júnior todo dia, não. Exato, não é isso, exato. não. É a esperança que esse garoto tem de ser. Se ele não for, ele viveu sob a disciplina aquele período de adolescente, de pré-juventude. Sim. Ele viveu na disciplina e no sonho. Exatamente. Então ele vai ganhar ali o quê? Uma formação de caráter. Exatamente. Uma formação de caráter. Você vai encontrar um Vinícius Júnior a cada 1 milhão de garotos. Exato.
Mas, enquanto ele vive sob a esperança de que vai ter um futuro melhor, é isso que é incluir, é isso que muda, é isso que ajuda aquele garoto que está lá, que a mãe e o pai trabalham e não consegue dar atenção, Sim. não tem pai na maioria das vezes, e a mãe tem que ir para trabalhar lá no Rio, em casa de família, e fica lá o garoto de 12 Perfeito. anos, 13 anos, exposto a tudo Muito de tempo ruim sobrando, muito que tem tempo. aí hoje. Por isso que nós vamos fazer uma mega inclusão. E deputado? Por isso que eu digo para você, nós vamos fazer enfrentamento na violência, vai ter que ter monitoramento, aumentar a prevenção, aumentar a repressão, mas você tem que preparar essa turma que está vindo. Eu não quero ser o responsável do garoto de 10 anos, quando eu encerrar meu primeiro mandato, com 14, ele está portando um fuzil ou uma pistola. Dentro desse assunto que o senhor está tratando, eu acho que tem uma pergunta aqui que é muito, muito interessante, e acredito que também a população quer uma resposta do senhor acerca disso, é que a gente sabe que existe uma demanda muito grande de jovens com algum tipo de vício na cidade e tal. E não só vício em drogas, alguns vícios até eletrônicos, né, mano? Vícios em internet, jogos e tal, que às vezes prendem esses jovens dentro, como o senhor já falou, dos seus quartos, das suas casas e tal, e não conseguem ver um norte para sua vida a partir da saída da juventude para a fase adulta. A pergunta é, o senhor está preparado para esse desafio? Para tirar esses jovens desse Tempo de vício, improdutividade. e trazer um tempo de produtividade para ele? Olha, Gabriel, não tenho dúvida que tem que fazer. Nenhuma dúvida. Não só a gente está procurando se atualizar, né? A gente nunca está pronto e nunca está preparado, né? Depois, então, que eu saí da prefeitura, em 2016, esses 7 anos e meio, eu aprendi tanta coisa que eu achava que eu não sabia nem que existia, nesses 7 anos e meio. Estou falando de políticas públicas mesmo. Acredito. Algumas portas abertas que a gente tem hoje que a gente não tinha no passado. E a juventude não é diferente. Se a gente não tiver ambiente, como eu já falei aqui anteriormente, não é ser repetitivo, você tem que ter porta aberta para arrancar esse adolescente dentro do quarto. Muito bom. Para arrancar esse adolescente de estar direto preso nas telinhas que fazem mal para a saúde. Tanto é que está provado, você tem que ter um número de horas que você pode estar ali por dia na frente de um celular, na frente de um computador. Sim. Mas isso, você tem que criar locais na cidade, oportunidades na cidade, para que possa esse adolescente, esse jovem, ter atividades que não seja ficar dentro do quarto. É ambiência, né? Ele pode ter qualidade no ambiente dele, conectar ele pode com pessoas. Estar até, Fernando, na tecnologia. Sim. Ele pode até estar na tecnologia. Ele pode até usar esse talento que Deus deu a ele para mexer com a tecnologia. Mas sendo um ambiente produtivo. Isso. Não é buscar, ficar caçando, aquele vício de ficar caçando na tela o que ele vai ver. Dopamina. Sim. Ele vai passar a ter o fato concreto para poder visitar. E realmente se perde muito tempo na frente da tela do celular, principalmente hoje em dia, né, mano? Antigamente tinha as lan houses que a gente perdia alguns tempos lá na frente do computador e tal. Hoje, com a facilidade do celular, o acesso à internet, é muito tempo perdido e tempo de qualidade. Eu, por exemplo, alguns anos atrás, eu perdia muito tempo na frente do celular. Quando eu ia ver, eu acordava muito tarde e o tempo que eu ficava acordado era no celular, jogo e tal. Era muito difícil eu ir na rua brincar com os amigos, que eu acho que a juventude precisa desse tempo também. Então, assim, é muito tempo que se perde, que às vezes não se percebe e que também do lado de fora não tem essas oportunidades. Pô, eu vou sair de casa e vou ali no curso que a cidade me proporciona. Exato, vou lá fazer na atividade esportiva que eu gosto. Exatamente. Mas agora, isso não adianta ser meia sola, tá? Isso tem que ser intenso. Sim. O que nós fazíamos aqui, que não é nem perto do que nós podemos fazer agora com as portas abertas, tem que ser, que a gente tem hoje, tudo tem que ser muito intenso. Não dá para você fazer aquela meia bomba, sabe? O jovem, na verdade, tem que se sentir seduzido por outra coisa que não seja as drogas, que não sejam a telinha do computador, pelo nada. E isso dá para fazer. Já demonstramos que dá para fazer. Inserir o distrito industrial para quem gosta de indústria de transformação,
você aumentar, dar incentivo no distrito industrial para receber o jovem aprendiz lá, você abrir porta para isso, fazer compensação tributária para a fábrica que fizer essa inserção. Tu imagina, você pega o jovem, ele tá ali, tá no ensino, entrou no ensino médio, no primeiro ano, tá ali com 15 anos de idade. Você dá a ele a oportunidade de estar 3 horas dentro de uma fábrica, se ele tiver aptidão para ele aprender produção, para ser engenheiro de produção, isso tudo é possível fazer. Já profissionaliza o jovem desde a escola. Por isso que eu digo, nos 7 anos e meio que eu fiquei fora da prefeitura, muitas coisas novas surgiram. Eu fico feliz quando a população reconhece que eu quebrei o paradigma aqui na cidade em várias áreas. Sim. Desde a infraestrutura, até na cultura, como festival de teatro, a forma de gerenciar grandes eventos. Bacana a gente ver, a gente quebrou o paradigma em muitas coisas. Mas agora a gente está disposto a quebrar outros paradigmas, outras questões, né? E se a gente for olhar também, eu acredito muito na influência do cristão, ainda mais conectado com o poder público. Até mesmo como o senhor falou, uns jovens procuraram para fazer algo que vai agregar de fato para a cidade, o jovem está inteirado, porque, igual, o senhor é de berço evangélico, né? Hoje a gente vai ver que 56% de Queimados, dos eleitores de Queimados, são representados pelo público cristão e 48% no Brasil, no total. Então, muita gente, se você for parar para ver, o cristão, ele é um grande formador de opinião. Exato. Ele tem uma influência muito grande. E entra em questão o lance da formação, porque alguém que cresce sem formação, ele é tendencioso a fracassar. Presta bem atenção. Você não considerar e não incluir esse segmento evangélico nas decisões e na operação do poder público é até burrice. Isso que eu ia falar. Politicamente é burro. Desculpa a expressão. Não é sensato. É burrice. Não é burrice até. Não estou nem falando só de vitória eleitoral. Eu estou falando o seguinte, nós estamos tratando de um segmento da sociedade, aí vamos deixar de lado a nossa crença. Sim, minha, de beleza. Vocês dois. Falar mais tecnicamente. Nós fomos criados no berço evangélico, a nossa convicção é cristã. Perfeito. Tá? Agora vamos separar isso. Vamos tratar agora friamente da gestão. Primeiro, os evangélicos representam mais de 50% da população. Exato. Então é um segmento que você tem que dar atenção. Tem que cuidar. Se não perde... Não é só isso, o Gabriel. É porque é o seguinte, o evangélico é mais da metade da população. Então você tem que tratar isso como o tamanho do segmento. Todo sentido. Veja bem, eu sempre separo isso para dizer, o Marcos trata bem os evangélicos porque ele é evangélico. Não, é porque representa a maioria da população. Quem me conhece sabe que eu governo para todos. Eu nunca deixei de dar oportunidade para os católicos, inclusive com grandes eventos, missa campal nunca teve, foi nosso patrocínio. Nunca deixei de dar oportunidade para os espíritas, para as religiões de origem afro. Nunca deixei, porque você não pode fazer essa distinção. Exatamente. Você tem que governar para todo mundo. Perfeito. Agora estamos tratando de volume. Né? Vamos esquecer aqui a questão da nossa formação evangélica, criação e a fé que a gente professa. Sim. Nós temos que tratar aqui de números. Números é o seguinte, para ser mais preciso no número que vocês colocaram. A última pesquisa apontou 53% da população são evangélicos. Sim. E 19% são simpatizantes. Olha o número que a gente está convivendo com ele. Então você tem que tratar este segmento da sociedade, né? Vamos deixar assim muito claro, não é que você tem que pensar friamente, mas você tem que tratar do ponto de vista da gestão. Você tem que envolver, se é a maioria, você tem que envolver também na administração pública. Exato. E o que nós vamos precisar muito é disso, porque quando, vamos lá, voltar lá na juventude, você criou um ambiente esportivo. Você criou um ambiente de esporte para você dar disciplina, porque aquele adolescente, aquela criança, adolescente e a pré-juventude, quando ele está ali no curso de luta dele, ali, ele está ganhando do mestre dele o caminho da disciplina. Você imagina você usar mais de 50% da população, ou os grandes líderes, ou todos os líderes religiosos, para pregar disciplina também. Você melhora muito a sociedade. Exato. É um vetor de melhora da sociedade. Eu fiz agora uma homenagem aos 100 anos da Assembleia de Deus. Minha igreja, eu fui o autor, Assembleia de Deus. Eu fui o autor da moção brasileira agora, de homenagem aos 100 anos da Assembleia de Deus no Rio de Janeiro. Isso. A Assembleia de Deus fez 100 anos.
Campo de Paracambi fez 90 anos. Então a gente vai estar entregando agora as moções das duas, da Assembleia de Deus, 100 anos e 90 anos do Campo de Paracambi. Legal. Já aprovei na Câmara, já está pronto, já vai ser entregue. Legal. Muito bem. Por que isso? E lá no meu discurso, se você pegar na Câmara, no plenário da Câmara, qual o discurso que eu fiz? Independentemente das nossas convicções religiosas, independentemente da minha formação cristã, independentemente da convicção de que eu tenho individualmente o Max Lemos, não o prefeito ou político ou deputado, das minhas convicções de que creio em Deus, que creio em Jesus Cristo como Salvador. Essa é minha convicção. Sim. E eu me dou bem com espírita, me dou bem com católico, sempre me dei bem com todos. Independentemente disso, foi o discurso que eu fiz. Nós temos que reconhecer, independente da questão espiritual, o trabalho social que as igrejas fazem ao longo desses 100 anos e principalmente nos últimos 30 anos. Exato. Porque você veja bem, Gabriel, você já imaginou bem uma comunidade conflagrada pelo crime se não fossem as igrejas que estão lá dentro? Faz muito sentido. Que sociedade. E aí eu estou falando católico e até o trabalho das pastorais também, evangélico, mas também o trabalho das pastorais católicas. Você imagina? Um trabalho social muito forte. Você pega uma comunidade com 150 mil pessoas, como tem, do tamanho de Queimados. Você imagina se não fossem as centenas de igrejas ali dentro? Estaria entregue, né, pastor? O barril de pólvora. O barril de pólvora que seria isso? Exato. As centenas de igrejas, por exemplo, que estão dentro da Rocinha, que estão dentro do Complexo do Alemão. As igrejas que estão no São Simão, que estão no Morro da Caixa d'Água. Você já imaginou se elas não tivessem aquelas células pequenas de 40 membros, 30 membros, aquele pastor persistente para manter a porta aberta? Para todo dia sonhar de entrar uma pessoa para ele recuperar. Ele vai para o espiritual, mas no fundo tirou aquelas pessoas do crime. Deu esperança. Gente querendo se suicidar. Tu já imaginou se você não tivesse a igreja evangélica? Quando eu fiz essa moção para a Assembleia de Deus, é lógico, tem a questão espiritual, que é o princípio da gente, mas é o trabalho que ela faz. Eu faço questão de dizer publicamente da importância que as igrejas evangélicas, as diversas denominações, terão o papel importantíssimo no próximo ano, nesse momento de recuperação e nos nossos 4 anos. Nós precisamos contar. Nós, por exemplo, vamos usar, eu já estou aqui listando, dizendo aqui, eu tenho listado já espaço físico de igrejas evangélicas que vão sediar núcleos nossos de inclusão pelo esporte. Eu já estou listando, falei nem com os pastores ainda, deixa para a época. O senhor pode ceder durante a semana? O senhor pode ceder o seu espaço durante a semana para a gente botar aqui o núcleo para 100 crianças? Para inclusão, porque às vezes a escola próxima não tem estrutura física, porque eu não posso esperar eu construir tudo que tem que construir. A igreja e a política... Incluir de uma vez. Conectado. Entendeu? Então, olha aqui, ó. Nós tivemos, vou dar aqui o último exemplo sobre esse fato da participação da igreja. Nós tivemos aqui, na nossa cidade, núcleos de estrutura administrativa da prefeitura funcionando em igreja há muitos anos. Olha, Igreja Batista da Estrada do Lazareto, Pastor José, lá na Ponte Preta. Quantos anos funcionou uma escola lá? E o pastor sempre dizia assim, olha, o dia que vocês puderem sair, tudo bem, mas estamos aqui. Aí no nosso governo, eu consegui comprar um terreno ali na Boa Viagem, logo na descidinha, construir a escola Alberto Pirro. A gente foi lá e agradeceu, mas quantos anos aquela igreja funcionou? Essa escola funcionou ali na Igreja Batista. Imagina, é a região de maior densidade populacional da cidade. Se não tivesse a igreja ajudado. Exatamente. Então são dados assim. Igreja Batista aqui, que agora pastor Josadac, que cometeram uma injustiça muito grande. Não é porque eu sou pré-candidato, né? É uma injustiça. Nunca nos pediu escola. Muito pelo contrário. Quando eu comprei o colégio Dr. Pedro Jorge, para transformar em Leopoldo, que eu tirei o Leopoldo de lá, onde era o Leopoldo, perto do Queimadão, porque só tinha 280 alunos, e o Pedro Jorge cabia 1.500 alunos, eu ia
eu ia ganhar 1.220 vagas a mais, trazendo os 280 para cá. Eu trouxe, comprei o Pedro Jorge, para que iam derrubar, ia ser um supermercado, não se derruba escola assim. E aí ele esvaziou o Leopoldo. Olha que coisa, que gesto bacana. Esvaziou o Leopoldo. Todo mundo achava que a gente ia levar o Colégio Batista pro Leopoldo. Eu fui no pastor Josadac, na época, com o Lenine, que era o secretário, e fomos neles assim: pastor, o senhor me perdoa mais uma vez eu fazer um pedido, senhor? O senhor não deixa eu botar a Faetec lá no Leopoldo, não, por um tempo, porque lá onde tá muito apertado, tava lá na Lazareto, fui eu que fundei lá. O senhor fica com a igreja, com a escola mais um pouquinho aí? Sabe o que ele disse pra mim? Fique o tempo que precisar. Falei pra ele, eu podia botar o senhor agora lá, tirar a Batista de lá e levar ele pro Leopoldo, do outro lado do Rio. Mas não, ele deixou eu abrir a Faetec lá. Exato. Foi por conta de eu ter aberto a Faetec lá no Leopoldo que eu consegui fazer que essa unidade do CIEP 023 acontecesse. Oh, legal. Aí quando foi agora, injustamente, fecharam a escola, acabaram com a escola, não existe mais a escola, dizendo que a igreja estava pedindo e não é a verdade. Olha como é que é a história. Agora era mais fácil. Pegava o Leopoldo, já que eu consegui levar ele para o CIEP, agora então fazia uma obra, transformava em escola batista, mas não acabasse com a unidade escolar. Aquela unidade escolar ela não existe mais. É triste. Então, voltando, é o papel da igreja. A igreja tem um papel importante, nós temos que aproveitar isso. E temos que aproveitar os mais de 50% de pessoas que querem ajudar essa cidade a andar para frente. Tudo isso do ponto de vista racional. Muito bom. Agora vamos trazer para o nosso campo, da nossa fé. Tu imagina isso num campo espiritual. Tu imagina a rede que a gente não pode montar de intercessão. Sim. Isso é um outro aspecto. Evangelística. Então, né? a gente precisa olhar. Eu tenho que sempre pesar o administrador, o cara frio para fazer conta do quanto você bota aqui, quanto você bota ali. E tem a questão espiritual, que é o que a gente acredita, é a fé que a gente professa, respeitando toda a fé de todos. Tá certo? Certo. Então eu acho que a gente, o meio evangélico tem hoje uma participação, a necessidade de fazer uma participação efetiva. Legal. Sem contar que todo evangélico tem os mesmos problemas que as pessoas de outras religiões. Sim. E eu já queria usar Eles esse sofrem. espaço aqui para pedir a vocês que estão nos assistindo aí para se inscrever no canal. Você está tendo um bate-papo aqui tão agregador, não é verdade, Gabriel? Lembrou de uma Um coisa bate-papo super importante. tão agregador com o deputado federal aqui. A gente está aprendendo muita coisa, a gente está dialogando coisas que vão agregar de fato na nossa cidade. Faltam a 40 pessoas pra gente bater nossa meta. Isso, a igreja inserida. Então, por gentileza, se inscreve no canal, tá? E fique atento que vem novidade aí. Deputado, a gente tem mais 2 perguntas para fazer para o senhor, para a gente encerrar o nosso A bate-papo. minha eu fiz. Você já fez, então tem mais uma minha aqui para a gente encerrar esse bate-papo. E aí eu vou puxar para o nosso lado aqui. Eu quero saber do senhor a importância dos jovens comunicadores aqui na cidade de Queimados. Isso né? é legal. A gente tem aqui o nosso podcast, que foi citado aqui nos bastidores, e é meu orgulho, eu vou ter que falar, não quero saber. Quem ficar chateado comigo, o problema é seu. A gente concorreu há algum tempo atrás, a gente tinha acabado de nascer. Isso. O prêmio aqui da cidade, que é feito aí, organizado, dos melhores do ano, eu acho que é até um incentivo para a cidade, esse reconhecimento e tal. A gente conseguiu ganhar o prêmio de melhor podcast do ano aqui na cidade. Depois disso, na época tinha 2 ou 3, se eu não me engano, 3 podcasts aqui. Vocês podem... Concorrendo 3. Concorrendo 3, né? Em Com a funcionamento, gente. acredito que sim também. Só que depois disso a gente teve uma crescente, né? No podcast, até nos influenciadores da cidade, a galera que cuida das redes sociais, que trabalha com as redes sociais da cidade de Queimados, que tem tido um crescimento aí proporcional para o tamanho que eles têm. E a gente também acredita que esse lado da comunicação também é um lado muito importante, até mesmo para a visibilidade da cidade. Por exemplo, a gente está gravando em um estúdio aqui muito profissional, extremamente profissional, na cidade de Queimados, aqui no Premier Flat, né? Que é um prédio bem no centro da cidade, que dá de entrada ali para Dutra. Obrigado. E tal. Obrigado. Foi fruto da prosperidade. Vou elogiando aqui, entendeu? Então, assim, a gente tem uma estrutura incrível na cidade de Queimados
e que, se o senhor me permite dizer, tem gente de Piabetá vindo gravar aqui, não é isso? Volta na questão da porta aberta. Volta na questão da porta aberta. Gente de um outro lugar, distante daqui, que vem para cá gravar por conta da qualidade. Eu queria saber do senhor o que pode ser feito para melhorar essa questão da comunicação dos jovens comunicadores na cidade de Queimados, incentivo, né? De incentivo, de melhoria e tal. O que o poder público pode fazer para melhorar esse lado? Olha, Gabriel, primeiro eu vou voltar lá nos velhos tempos da militância política. A gente aprendeu lá atrás que nós somos constituídos de 3 poderes, né? Executivo, legislativo e judiciário. Lá atrás, nós que somos oriundos da luta, da resistência, nós aprendemos que tem um 4º poder, comunicação. Sim. Lá a gente chamava de imprensa, hoje Anotei, é comunicação, tá é o 4º poder. Eu sou um apaixonado, um amante da democracia. E comunicação é você consolidar a democracia. O dia que você parar de crescer os meios de comunicação, você está arriscando a democracia. Eu sou fruto da democracia. Senão vira um monótono. Eu tenho 5 mandatos. Porque existiu a democracia para votar em mim, para vereador, para prefeito, para isso, para ganhar essa experiência toda. Então, primeiro, eu acho que é uma preliminar. Garantir os meios de comunicação, cada dia que passa, mais isentos, sem ser chapa branca, colocar para fora. É um direito que a população tem, é a informação. Sim. Tá certo? E junto com a comunicação, você tem o entretenimento. Você tem o entretenimento, que vai da música à piada. Não é verdade? Então, eu sou um defensor. Sempre estimulei. Lá nos áureos tempos, você tinha uma rádio comunitária. A Novos Rumos, rádio. Você pode ter certeza que eu tô lá nos anais da casa da rádio. Quantas vezes ela quis ressurgir, a gente esteve perto. Todas as vezes. Sim. Se lá não deu certo, se mexe hoje, mexe amanhã. Vem agora a internet, vem todo esse advento, toda essa tecnologia, tudo isso que você vê aí hoje. Cada dia muda. Cada dia que eu vou dar uma entrevista no podcast, tem um equipamento diferente, tem uma coisa nova. Sim. É uma parafernália que vocês são mais garotos, você que tem cabeça para cuidar disso. Nós temos que estimular. Cada dia que passa que você tem um podcast mais moderno, mais concorrido, é sinal de que a comunicação vai chegar mais rápido. Isso. Então nós temos que estimular não só com os concursos, que eu acho uma boa ideia. Tem que botar para concorrer. A disputa ela é positiva, ela é boa, ela faz aprimorar, ela faz melhorar. Sim, claro. 2, você precisa botar recurso público. Tem que pegar a legislação municipal, dar uma olhada, entender por que você não pode fazer certos investimentos em comunicação. Se você fosse botar uma propaganda de Queimados na Rede Globo, você gasta lá X. Se for por ano todo, 1 milhão. Aí estamos falando de X milhões. Sim. Se você for botar temporariamente, você vai lá, 15 segundos custa lá 50 mil reais, 80, 100, 200 mil reais. Sim. Por que você não pode partilhar esse recurso para você garantir a permanência de pé de uma série de canais que estão aí criados? Pode. Você vai alcançar talvez a mesma proximidade e em certos casos você vai ser muito mais doméstico. E com qualidade. Né? Com qualidade, Então, exatamente. eu quero democratizar o recurso público nessas páginas que existem, nesses canais. E isso estimula a gente formar profissionais. Muito bom. Cara, a pessoa gosta de falar. Você pega um adolescente jovem falando, né? Você imagina se você consegue fornecer um curso para ele. Verdade. Né? Muito bom. Como é que ele fala, como é que ele se comunica, como é que ele mexe com o equipamento, como é que você vai abrindo. Eu falo, porta aberta. Exato. Que Né? aprendizado. Tá respondido. Né? É isso Você aí. pensa,
Quando é que teve oportunidade aqui na cidade de você ter gente para se inscrever para Media Trainer, por exemplo? Às vezes até dá, puxar para minha sardinha, você pega um rapaz que tem um bom conteúdo, tem tudo, tem uma menina que tem um bom conteúdo, mas no fundo não fala publicamente bem. E ele, por causa do podcast, ele pode querer fazer Media Trainer. Por que não pode ser oferecido? Muito bom. Isso é caro? Estou dando um exemplo. Então eu acho que fica aqui meu compromisso do estímulo a esses canais, a essas páginas. Eu acho que dá pra gente, de verdade, fazer aí dar uma puxada grande pra gente desenvolver ainda mais esses canais, porque isso consolida a democracia. Verdade. A democracia. Então é fundamental. Vou fazer mais uma pergunta então e a gente caminha para o fim. A importância do centro comercial em Queimados. O Queimados ter força financeira novamente. Tu tá rápido hoje, né, pai? Olha, que isso? Se você tem um comércio, quem mais emprega no mundo é o comércio. Desde aquela lojinha que emprega uma pessoa até as grandes redes que você tem aí, lojas, mercado, das micro às macros, né? É quem mais emprega no mundo. Sim. É o comércio. No mundo. Não é diferente em Queimados, vai ser diferente por quê? Então você tem que estimular o comércio, vindo das grandes marcas, valorizar os pequenos. 10 lojas, se empregar um, são 10 empregados. Valorizar e incentivar o crescimento. Agora vamos para a cadeia de crescimento. Esse empregado daquela lojinha, ele recebe o salário dele no final do mês. Ele sendo da cidade, ele vai gastar onde o dinheiro dele? Na cidade. Ele vai estimular o açougue, trabalha na loja de roupa. Ele vai o quê? A menina trabalha na loja de roupa, quando ela precisa do remédio, ela compra na farmácia e aquece a economia. Isso. E puxando para a sardinha de quem administra, paga imposto quando ela compra. Esse imposto, o ICMS, isso que a juventude, eu quero fazer depois alguns cursos para a juventude estar mais informada do objetivo. Não que ela não busque. Mas é bom a gente falar disso aqui. Quando essa menina que trabalha na loja de roupa, ela comprou um medicamento, que não é no tipo de loja dela, a dela é de roupa, comprou o medicamento para a mãe. Ela vai no posto de gasolina, põe em gasolina no carro dela, ou na motinha dela, ou na bis dela. Quando ela vai no açougue, e ela compra a carne para ir para casa, que a mãe pediu, nessas 3 atividades que ela fez, ela pagou um imposto chamado ICMS. Esse imposto ICMS, ele é recolhido para o Estado. Mas 1/4 desse ICM volta para a prefeitura. 25% do imposto pago ali no remédio, na gasolina que ela botou na motinha dela e na carne que ela comprou, 25% volta para o município. É recurso para o executivo, então, né? Então, comércio é importante para gerar emprego e é importante para a economia da cidade e para a prefeitura. Então, o que está acontecendo com o comércio hoje é uma regressão. Nós faremos tudo o que for possível para voltar a ser um celeiro comercial. E eu quero só fechar. Quase que eu corto ele. Essa juventude, atropela a gente, não é fácil não. E tem uma coisa que eu fiz aqui, respondendo tua pergunta, com respeito muito grande aos distritos ao nosso lado. Quando eu fiz a estrada direta pela Irmãos Guilherme, que liga a Austin, é para trazer a pessoa que consome para vir consumir aqui mais rapidinho. Quando eu fiz a estrada que liga Engenheiro Pedreira em linha reta de um lado e infelizmente projetei a do outro lado, está parada, é para você trazer aquela pessoa, porque o nosso comércio é mais forte, para você importar a gente para vir aqui comprar. Você entende? Pegou? Por muito tempo, você fazia uma pesquisa lá em Engenheiro Pedreira, sabe qual é o maior orgulho que eles tinham? Primeiro, era o político mais bem avaliado de lá, ainda sou, aqui da região. Mas você sabe qual o maior orgulho que eles colocavam e diziam? Queimados tem até bobs. A gente vai lá lanchar. Isso é fomentar o comércio. No primeiro ano, a gente vai ter que voltar àquele velho sistema de premiação.
Você tem que ter moto, você vai ter que ter carro, você vai ter que ter para estimular de volta o nosso comércio. Depois ele vai andar por si só, porque hoje ele está capengando. Você tem que ter um lugar apresentável. Fui na Praça Nossa Senhora da Conceição gravar essa semana. Eu fiquei estarrecido com os buracos que tem. Uma torneirinha no pé da imagem lá de Nossa Senhora da Conceição. Uma torneirinha jogando água no meio da praça. Aquilo tudo furado, não tem iluminação. Aí que não é ambiente para poder, propício para você ter consumo, sabe? Então a gente vai trabalhar muito essa questão do comércio, para gerar emprego. E claro, gerar novos impostos, porque toda vez que o povo compra, gera imposto. E, deputado, a prefeitura também é um dos maiores empregadores que tem, né? E a gente sabe que por isso a importância da administração com os profissionais da cidade, a gente percebe que hoje em dia está um pouco escasso isso, o senhor concorda? Imaginar o seguinte, o maior empregador é a prefeitura. Você imaginar que a prefeitura, quando ela paga o salário àquele servidor, ele sendo da cidade, ele vai consumir aqui. Você sabe quantos R$1.000 estão jogados fora com as quase 200 pessoas nomeadas de fora da cidade? R$600 mil mês, em média, que deixa de circular no nosso comércio, porque foi nomear gente que mora em outras cidades. Grande, maior respeito por todos. Mas nós estamos tratando de economia. Economia são números. Quando você nomeia uma pessoa da cidade, ela vai consumir aqui, seja no comércio, seja na prestação de serviço, ela vai tratar o dente dela no dentista daqui, ela vai fazer trabalho no cabelo que as mulheres e as meninas jovens gostam, vou fazer um cabelo, vai fazer aqui. Se ela morar em outra cidade, ela vai procurar o cabeleireiro de outra cidade. O que tá errado é a gente saindo daqui para fazer em outro lugar por falta de recurso. Não, você não pode. Aí que não faz sentido. Então, assim, não é cabível, e quem conhece o meu jeito radical até disso, você ter 200 pessoas quase recebendo média de R$3.000 por mês. Se não for um pouco mais, essa conta eu não fechei, no mínimo 3.000 de média. Esse dinheiro está sendo jogado fora. Paga. Aqui não tem profissional? Claro que tem, paga daqui. Vem cá, o político quer indicar, não tem crime nisso. Isso é excesso de preciosismo achar que você tem crime político indicar. Não, você indica os seus parceiros, a quem foi seu aliado. Agora, você traz aqui a pessoa que tem esse perfil que na cidade tem. Por que você vai nomear alguém de fora? Você vai chamar o técnico que não tenha na cidade. Agora, outro dia um deputado federal me encontrou em Brasília. Max, eu quero muito te ajudar, mas eu queria ficar com a secretaria tal. Eu disse para ele, deputado, se o senhor quer o quê? Eu voto lá na cidade? É voto que o senhor precisa. Então o senhor não precisa nomear ninguém de fora. O senhor vai fazer o seguinte, o senhor me ajuda na minha campanha, o senhor bota emenda, bota projeto, bota dinheiro, eu vou escalar um time para te ajudar, de gente da cidade. Mas eu não dou secretaria para ninguém que não seja da cidade. De jeito nenhum. Não há esse tipo de hipótese. Ninguém fará acordo político comigo, que é normal no mundo democrático, para trazer aqui alguém de fora para poder comandar uma secretaria. Isso não vai acontecer. Não aconteceu nos meus governos e não vai acontecer. Até por não conhecer as demandas também, né? E, Gabriel, não tem necessidade, você tem gente aqui. Exato. O que você tem aqui é mais gente querendo trabalhar na cidade. Não é para ficar pendurado em cabide de emprego, que todo mundo sabe como eu sou chato com essa história. Tem gente querendo trabalhar, produzir, ganhar seu salário justamente, fruto do seu suor, produzir para a cidade. E mais ainda, vai fazer com muito mais amor, vai fazer tomando cuidado para não fazer bobagem, para não ser envergonhado na esquina, porque todo mundo se conhece. Muito bom. Então não dá. E além da questão econômica que o Fernando falou aqui, quando recebe aqui, vai gastar no comércio. Fica na cidade. Então Gira não dá para você jogar essa receita. Esses cuidados eu tomei. Por isso que eu fiz o comércio mais pujante de toda a história da cidade. Porque tudo que a gente fazia aqui. Quer ver uma coisa? Empreiteira. Ganhou a licitação.
olha aqui, ganhou a licitação, a empreiteira, tá certo? Então isso é concorrência, ninguém sabe quem ganha, pelo menos da teoria, espero que todo mundo faça assim. Né? Então assim, ganhou a concorrência. Vai empregar pedreiro, carpinteiro, pintor, tem que empregar de onde? Daqui. Da cidade. Quando eu construí Valdo Ariosa, quando eu construí... Vem aqui, meu irmão, dá a lista aqui, quantos pedreiros você quer, quantos eletricistas você quer, quanto bombeiro hidráulico você tem. Você traz a tua equipe de comando, engenharia, você traz o teu cara de almoxerifado, que é da tua confiança, você pode trazer. Agora, você vai contratar uma vigilância para obra, pelo amor de Deus, aqui. Braço é aqui. Não, tem quanta gente tem ata aí, tá desempregado, tem ata de vigilante para trabalhar. Quantos bons pedreiros? Empreguei muita gente. Então não é só na máquina pública, é no terceirizado também. Quando você faz essa política, quanto de dinheiro você joga para circular dentro do nosso comércio? É isso que precisa ser pensado, é todos esses detalhes. Tudo é importante que vai botar. Você vai contratar servente, mesma coisa, vai contratar cozinha. Tudo tem que ser aqui. Muito bom, muito bom. Entendeu? Tem que ser aqui. Não tendo aqui... Você vai buscar em outro lugar. Muito bom. Ainda vou falar uma coisa para vocês aqui que é muito importante para relembrar. O Marcos é saudosista, não. Coisas boas a gente lembra. Eu lembro quando eu construí o Valdo Ariosa, o sistema construtivo não era de tijolo, sabia? Aqueles prédios são construídos todos de concreto. Bloco. Então você... Não, de concreto mesmo. Não é tijolo de bloco, não. Você tinha uma forma de aço e você concretava ela. Eles são todos de concreto. Concreto, batido. Concreto puro. Batido. Muito bem. Vinha o caminhão betoneira e jogava dentro daquela forma. Aí, como era uma novidade no mercado, no setor construtivo, no setor de construção civil, esse modelo construtivo, o que precisava? De gente para poder cuidar daquela forma. A empresa fez o curso e criou vários profissionais que pudesse trabalhar com aquela forma. Depois que acabou a construção do Valdo Ariosa, essa equipe foi para outros lugares e levou os profissionais da cidade que estavam preparados para usar aquele tipo de forma. Então, é o que eu estou dizendo para você, tudo são detalhes. Você vai botando para dentro, vai esse, bota aquele, inclui aquele, faz aquilo, faz aquilo. Olha, eu tenho andado na rua, eu fico aqui até arrepiado. Eu ando aí na rua às vezes e eu encontro pessoas, olha, eu tô lá até hoje. Onde você tá? Tô trabalhando nessa empresa até hoje, eu tenho 9 anos. Olha, eu tô lá até hoje. Olha, eu não saí de lá. Olha, eu agora sou encarregado. Olha, agora eu sou gerente. Porque você formou aquela mão de obra. Agora, isso dá trabalho. Isso dá trabalho. Tem gestor que quer ir lá numa rua que ele asfaltou só, esquece que a sociedade é formada de uma série de necessidades. Exato. Então vai dar certo a gente jogar toda a economia para dentro, circular, respirar todo dia, sabe? Que o dinheiro circule aqui. Muito bom. É isso. Muito bom. Muito esclarecedor. Acredito que a população que vai assistir, que está assistindo nesse momento, esse podcast vai ter suas dúvidas sanadas. E obrigado. Obrigado ao deputado Max por ter tido esse tempo com a gente aqui. Eu sei que a agenda é concorrida, foi difícil, né? Desculpe aí. Os assessores estão aqui, a gente tentou, mas conseguimos. Não vamos chamar de furo, não. Tudo bem, né? Não, acho que os compromissos, os imprevistos, é verdade. Não vamos chamar, não são os 2 furos, não. Foram as 2 remarcações. Não, exatamente. Mas conseguimos ter esse tempo aqui com o senhor. E como eu já disse, tenho certeza que foi muito esclarecedor. Fernando, tem alguma coisa para dizer para o nosso deputado? Só dizer que foi um bate-papo agregador, foi um bate-papo muito bacana e é bom poder ouvir pessoalmente os planos, os projetos para a cidade de Queimados. Muito bom, muito bom. O senhor tem alguma coisa direcionada à população que queira falar? Se tiver, aquela câmera é sua, fique à vontade e aí a gente já encerra a conversa. Olha, primeiro agradecer aqui o podcast de vocês, o espaço, é sempre importante. Como eu falei aqui, para consolidar a democracia. Agradecer à população de Queimados o carinho que eu tenho recebido. É bacana demais você voltar para a rua. Eu que ainda tenho um mandato de deputado federal, teria mais 2 anos e meio pela frente. A minha decisão e do nosso time de botar o nome à disposição novamente para a prefeitura se deu pela necessidade mesmo da gente
colocar para fora alguns projetos que a gente tem. No próximo dia 20, agora de julho, será a nossa convenção da maior aliança para essa eleição, onde nós vamos homologar os nomes de prefeito, vice-prefeito, vereadores e vereadoras. Convidar a todos, vai ser lá no Reação Arena. Agradecer de verdade a compreensão das pessoas que votaram em mim para deputado federal e querem sempre a explicação por que nós tomamos essa decisão de estar à disposição de novo. É um novo momento. E dizer que se a gente já deu jeito uma vez, nosso time vai dar jeito de novo. Agora, com mais experiência. Se deu certo daquela vez, nosso time agora tem mais experiência, surgiu muita gente nova, surgiu agora uma garotada que está ajudando a gente a formatar um novo plano de governo. A sociedade vai ter oportunidade de dar opinião nesse plano de governo. No próximo dia 15 de agosto nós vamos expor e abrir as nossas páginas para receber sugestão para o plano de governo. Enfim, a participação efetiva da sociedade vai ser fundamental. Agradecer a Deus essa oportunidade que Deus tem me dado ao longo da vida e agradecer esse carinho novamente, que é impressionante como a população me trata e minha felicidade de poder ter essa troca, ter essa sinergia com a população. Gente que faz crítica positiva, apresenta sugestão e gente que chega também para a gente para dar um estímulo, que isso faz um bem danado. Quando as pessoas apontam uma realização nossa, a gente fica feliz. Muito obrigado, que Deus abençoe o programa de vocês, que Deus abençoe vocês dois, a família de vocês. Nós vamos contar muito com o povo evangélico para ajudar a tirar a cidade dessa situação. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Já posso terminar então? Ou você faz esse final aí? Pode fazer. Pode fazer? Galera do Max aí, Deus abençoe vocês, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Gente, você que não se inscreveu no canal ainda, por favor, se inscreva no canal do Firecast. Tem muita coisa boa chegando aqui no nosso canal no YouTube. Se você não segue a gente no Instagram, @fire.cast_, já estamos lá, vamos bater 7 mil agora. Hoje, a gente vai bater 7 mil. Hoje a gente bate 7 mil hoje, a gente bate 7 mil seguidores lá, tá bom? Então você que não se inscreveu no canal, não seguiu no Instagram, não seguiu no TikTok, corre lá, todo dia conteúdo novo, cristão e até política pública envolvendo o povo de Deus a gente tem aqui, tá bom? Esse foi o Politicando, uma vertente do Firecast, e a gente não pode terminar, mesmo sendo um programa voltado para a política, sem dizer o que a gente te diz todos os dias em todos os programas do podcast aqui. Esse é um podcast cristão voltado a levar a palavra de Deus para dentro da sua casa. Você que é crente no Senhor Jesus, permaneça crente. Você que ainda não é, aceite a Jesus como seu Salvador, porque eu vou ficar muito triste se eu chegar no céu e não te ver lá, e também vou ficar mais triste ainda se você chegar no céu e me deixar aqui. Então a gente faz o seguinte, a gente dá a mão um pro outro, sobe pro céu juntos para dizer que o Senhor é bom e que valeu a pena. Que Deus te abençoe. Esse é o podcast, esse é o Firecast, o podcast que tem um novo conceito de conversa, sempre pra honra e glória de Jesus. Que Deus te abençoe. Tamo junto. Amém. Fui.